ao Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, mais conhecido como Julgamento de Tóquio, onde foram reunidos diversos juízes de vários países para julgar os líderes do Japão por 3 tipos de crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Esse julgamento foi importante para o mundo inteiro. Ele iniciou-se em 3 de maio de 1946 e encerrou-se em 12 de novembro de 1948. Ou seja, foram 2 anos intensos, ouvindo diversas testemunhas e os réus. O Tribunal Militar do Extremo Oriente, o Tribunal de Tóquio, teve como marco preparatório para sua formação a Conferência de Cairo, publicada em 1943 pelos Estados Unidos da América, Inglaterra e China, que propunha levar a julgamento os criminosos japoneses pelas atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Tratava-se de um tribunal ativado representado por um comandante dos Estados Unidos, no qual escolheu 11 juízes que foram apresentados pelos signatários na lista de rendição do Japão em 1945. A Carta de Tóquio estabelece as 3 categorias de crimes: contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, com uma diferença no que se refere à guerra de agressão. Enquanto Nuremberg trata apenas de guerra declarada, o Estatuto do Tribunal do Extremo Oriente prevê como crime o planejamento, a preparação, o início e a implementação de uma guerra declarada ou não. Com isso, poderia-se levar a juízo os criminosos de guerra japoneses pelo ataque de Pearl Harbor, o qual tinha ocorrido sem a declaração de guerra formal do Japão aos Estados Unidos da América. Um delito apresentado pela Carta de Tóquio e que por razões óbvias não constava na Carta de Nuremberg foi o crime de guerra caracterizado pela conspiração ou conveniência dos líderes japoneses com os governos de outros países agressivos, como a Alemanha nazista e a Itália de Mussolini. Os soviéticos certamente teriam alguns problemas se este crime tivesse tipificado em Nuremberg. Contudo, em Tóquio, os acusados podiam utilizar-se do direito ao recurso contra as decisões. Daí o fato de alguns casos terem sido levados à Corte Suprema dos Estados Unidos em grau recursal. A maior crítica formulada ao tribunal foi que se tratava de um tribunal ad hoc, que fez a justiça dos vencedores sobre os vencidos, e que não podia se tratar de um autêntico tribunal internacional, e que ainda violou o princípio da legalidade, em especial na imputação de alguns crimes até então desconhecidos. Quanto a isso, acrescenta Hildebrand Ascioli, cogitou-se incluir na relação de indiciados o próprio imperador do Japão, que corajosamente assumiu a responsabilidade pela guerra. Mas felizmente o bom senso prevaleceu. O veredito foi revelado em 4 de novembro de 1948, onde dos 28 acusados, 7 foram condenados à pena de morte, 16 à prisão perpétua e os outros a penas menores. Há defensores desse tribunal que alegam que a proibição de crimes retroativos era um princípio de justiça, para que as atrocidades cometidas na Segunda Guerra não ficassem sem punição. Mesmo com toda a polêmica que envolve esse assunto, o trabalho dessa corte pode ser considerado um marco na história do direito penal internacional, pois contribuiu muito para a evolução das convenções referentes ao direito humanitário.